Oi, pessoal. Então, vou contar aqui uma história. Tá nesse livro aqui do Frederick Gross, Desobedecer. Tá no Irmãos Karamazov. O Ivan fala pro irmão dele, Alyosha. Teve um dia na Espanha, no século XVI, na época da Inquisição, em que Jesus apareceu. Todo mundo olhou para ele, né? Espantado, mas alegre. Todo mundo estava trabalhando e era sofrido, o povo sofrido, olhou para Jesus e logo reconheceu que era ele, pelo olhar dele. E todo mundo se alegrou, se encheu de esperança e foi atrás dele. E Jesus foi entrando na cidade, o povo foi atrás dele. E de longe o inquisitor, um velho inquisitor, viu, é ele mesmo, chegou para atrapalhar a gente. Aí prendam-no. Vieram os soldados, prenderam Jesus, o povo ficou assustado. Horas depois foi o inquisitor lá para a masmorra, escura, horrível. O velho inquisitor foi lá falar com Jesus, né? E falou, é você, né? Veio atrapalhar a gente. A igreja não está mais seguindo o que você falou. Não está. Ela está fazendo o que é melhor para o povo. Aí o inquisitor lembrou para Jesus uma história que está em São Mateus e São Lucas, que é, você lembra, Jesus, quando o diabo falou com você quando você saiu do deserto? Exército. Estava vindo de um jejum, o diabo falou assim, tá com fome? Por que você não multiplica, não transforma as pedras aí, ó, essas pedras em pães para você comer? E também esse povo faminto aqui, por que você não faz isso? Distribui o pão, olha, para você um pão, para você dois, para você meio pão. Por que você não faz isso? Jesus, não. Nem só de pão vive o homem. Ah, o diabo, tá. Então vamos lá para cima daquele monte ali. Eles subiram um monte, né? O diabo e Jesus. E lá do alto, o diabo falou, vai Jesus, pula aí. Não está escrito que os anjos vão sustentar assim, ó, o filho de Deus? Jesus, eu não vou sujeitar meu pai a comprovações, né? Eu não vou tentar o meu pai. Não. Aí o diabo, porra. Então, tá vendo, Jesus? Essa multidão aqui, ó, esse povo faminto, ignorante, sem esperança. Por que você não ajuda eles? Por que você não se torna rei deles, hein? Eu permito, olha, eu faço com que você se torne rei de todo mundo. Se você se ajoelhar a mim. Jesus falou, não. Eu só obedeço ao meu pai, por isso eu sou livre. O diabo, nossa. Aí o inquisitor falou, então Jesus, você lembra dessa história? Desses 3 nãos que você disse para Jesus? Sabe? Não, desculpa. Esses 3 não que você disse para o diabo, então, você está errado. O povo trabalha duro e ele, cansado, tudo que ele quer é que alguém pegue tudo que ele produziu e administre para ele. Mesmo que ele receba só uma migalha. Ele fica agradecido, sabe? Ele não precisa ter o trabalho de distribuir o pão. Esse tipo de justiça, né? Não quer ter esse trabalho. E outra, o povo, ele quer que alguém diga para ele o que é a verdade. Eu sei que você, em relação ao pão, você disse que você quer ser livre da necessidade. E você quer ensinar isso para o povo, né? Que seja livre da necessidade física. Mas o povo só tem necessidade física. Que liberdade é essa? O povo só entende a barriga roncando. E se ela para de roncar, ele está satisfeito, sabe? E se alguém dá para ele um pão que faz a barriga dele parar de roncar, ele tá de boa. Agora, em relação à verdade, o povo é... Jesus, o povo quer que alguém diga para ele o certo, o errado, o que pode e o que não pode fazer. A gente aqui da igreja tem especialistas que sabem e que falam para as pessoas. Entendeu?
O povo quer isso. Você acha então que o povo, além de trabalhar e distribuir o que ele produz, né? Ver o que ele vai fazer com tudo que ele produz, além disso, que ele saiba o que é a verdade, o que ele tem que fazer? Não. O povo quer alguém que administre as coisas para ele, digam para ele o que ele tem que fazer e também mande nele. O povo quer que alguém mande nele. Não é o que você acha, que o povo quer ser livre para adorar um Deus que está fora daqui, então ele é livre aqui. Então quer dizer que não vai ter ninguém superior a ele aqui, ele mesmo tem que encontrar a forma de governo dele aqui, né? Não. O povo ele quer se sentir parte de um rebanho governado por um pastor. Sabe, aquele nós quentinho da obediência, é isso que o povo quer. O povo quer ser uma ovelha que trabalhe, obedeça, mas que acredite, mas em troca seja alimentada, em troca seja orientada, e quando faz o errado, seja punida. O povo quer isso. Você está querendo uma liberdade para o povo que é demais para ele, é um peso enorme para ele. A liberdade de ter que buscar a verdade, ter que buscar a sua justiça e o seu poder. Não. Então. Aí eu vou falar agora do Luiz Eduardo Soares, né? Nesse livro aqui, ó, O Brasil e Seu Duplo. Luiz Eduardo Soares. Ele fala do escravo, da relação senhor-escravo. Duas ontologias. O senhor se vê como ser humano e ele vê o escravo como coisa. O senhor fala para outro: olha, eu cuido da minha fazenda e você cuida, e tu cuida da sua. Eu tenho aquelas coisas ali, os escravos. Para o senhor, os escravos são outro tipo de, são coisas, pertencem a uma outra ontologia. São outro tipo de ser. Os escravos sabem que eles são seres humanos também. A não ser que eles aceitem a posição de coisas que o Senhor coloca para eles. Eles sabem que eles são seres humanos e eles disputam, eles jogam matreiramente, espertamente com essa dominação, né? Com essa hierarquia rígida baseada nas duas ontologias, né? Eles jogam com isso, negociam com isso. Aí, a escravidão durou muito tempo no Brasil e até hoje persiste a nossa tendência a hierarquizar as pessoas em... eles são os melhores, ou eles são os humanos. E esses aqui não. São outra coisa. Nem humanos são. A gente vive não vive mais a escravidão, a gente vive formalmente uma situação de, a partir da universalidade, da ideia de ser humano, somos todos seres humanos, portanto iguais, a ideia universal, e a partir dela a ideia de direitos, né? Todos temos direitos garantidos pela lei. E aí, como é que se organiza a sociedade em termos de trabalho? Um operário, um trabalhador assalariado não é um escravo. Ele não é uma coisa. Ele é um ser humano. E o dono da empresa, formalmente, eu estou falando formalmente, é ser humano também. E o dono, e o trabalhador, mesmo que seja explorado, sabe? Mesmo que ganhe pouco, ele continua sendo ser humano, trabalhador. Ele não é uma coisa. E ele sabe disso. Isso é formalmente. Mas isso convive, essa formalidade que existe nas instituições e no nosso dia a dia, convive com uma ambiguidade com o informal, o cordial, o pessoal, o opressivo. É como se a hierarquia, como se a dupla ontologia existisse no nosso dia a dia, nos empurrando para separar as pessoas em duas castas, sabe?
Veja o exemplo, aí Luiz traz, da empregada doméstica. Ela tem direitos, ela é uma profissional, ela é paga, ela tem horário para entrar, para sair, mas a forma como se dá o trabalho, passando a semana inteira na casa dos patrões, só indo para a casa dela nos finais de semana e tendo que estar em todos os lugares como uma trabalhadora e não como uma usufruidora, é dito que ela é como se fosse da família, mas ela não pode se dirigir a ninguém como outra pessoa se dirige a outra. Ela não participa da conversa, né, eu, tu. Ela é sempre um terceiro que é meio objeto, né? Apesar de ser um profissional, a gente resvala para vê-la como um objeto. Então, essa existência da empregada doméstica mostra a nossa tendência cotidiana a estabelecer hierarquia, mesmo ela sendo um indivíduo, tendo direitos, portanto sendo igual a mim, uma hierarquia, né? A gente tende a transformá-la reificá-la, né? Uma linguagem marxista, reificá-la, ou seja, separá-la do trabalho dela e dos direitos que tem a ver com o trabalho dela, tornando-a um objeto, sabe? Tornando alguém sem vida, né? E eu que controlo ela. É como se ela fosse, né, o que acontece no escravo, separação entre a alma e o corpo. A alma dela não está nela, o corpo dela está ali, inerte, e quem movimenta aquele corpo sou eu. É como se minha alma estivesse no corpo dela movimentando ela, sabe? Como o escravo não tinha alma, a empregada, ou as profissões subalternas, a gente vê como reificadas como corpos sem alma, sabe? Então, juntando as duas histórias, a liberdade é uma coisa difícil. Você buscar a verdade, você participar da verdade, participar da justiça, participar do poder, muito difícil. Muitas vezes a gente delega isso para outro, sabe? É um peso, é um peso. Isso é um prato cheio para aquele que quer dominar. Para aquele que quer dominar a verdade, dominar o poder, dominar a justiça, é um prato cheio. Porque é um peso, né? Você tem que conversar com os outros, pesquisar, estudar, se formar e para saber a verdade, para participar da produção da verdade e também para participar do poder, querer se eleger, se for o caso, participar da justiça, entender da justiça, ser um advogado, né? Ou se alguém julga o teu caso, você entender isso e participar disso criticamente. É um peso, a liberdade é um peso. Pô, mas deve ser muito melhor do que você não ter a liberdade, né? Do que você estar diante de um outro que é o ser humano e que te faz de objeto do saber dele, do poder dele, da justiça dele, né? Então, a gente vive essa ambiguidade, né? Será que eu sou humano? Será que eu não sou humano? Será que eu sou objeto? Essa ambiguidade. Será que o outro é cordial comigo, me ajuda? Ou ele me fode? Essa ambiguidade aí. O outro é bonzinho, mas me fode? Será que eu vou aplicar a lei nesse meu dia a dia? Será que vale a pena? Não, eu vou me relacionar com o meu vizinho só de acordo com a lei. Eu vou me relacionar com o meu vizinho, eu vou ajudar ele, mas eu posso sacanear ele, né? O formal e o informal. O formal e o informal. O informal pode ser cordial ou de sacanagem. Convive no seu dia a dia. Onde está a liberdade? A liberdade, nem tudo. A liberdade está mais próximo daquilo que é acordado por todos, do formal. E o formal não precisa ser opressivo.
a verdade formal, o poder formal, a justiça formal não precisa ser opressivo, você pode participar deles, seu vizinho também. Agora, a ambiguidade no dia a dia, a ambiguidade entre o formal e o informal, sabe, o jeitinho, o drible, isso impede a construção conjunta da verdade, da justiça, do poder. Impede. Por quê? O outro, se sentir prejudicado por mim, ele vai querer me sacanear, entendeu? Ele vai querer se sobrepor daqui a amanhã, o poder dele sobre o meu, pegar minhas maçãs aqui, né? Quando eu não estou vendo, quebrar minha casa, ele pode querer. Ele pode querer impor, falar que o que ele está dizendo está certo, e eu posso acabar até acreditando, né? O dia a dia, essa ambiguidade entre o formal e o informal não tem muita liberdade, né? Ela parece livre para você construir, a coisa vale o que eu estou pensando, vale o que eu estou querendo, vale como eu estou me organizando, mas também você pode perder essa liberdade no dia a dia, no convívio, né, com o outro. Agora, a liberdade pode estar mais no formal. Quando você constrói isso, estabelece as leis, as organizações, a organização da justiça, o poder, o conhecimento, né? Não sei. Valeu, pessoal. Ficamos por aqui.